Olá, meus irmãos, muito bom dia. De volta aos nossos estudos da EBD. É com grande prazer que nós retornamos. E lembrar os irmãos do nosso tema geral, né? Tiago, fé em ação. Lembrar os irmãos também do nosso tema alvo geral, né? Que Tiago propõe, o seu livro propõe. Que ele tinha em mente encorajar os irmãos, aqueles irmãos que estavam sofrendo na dispersão, corrigir essas tendências de conduta e confrontar os cristãos com as suas responsabilidades, né? Nós sempre somos confrontados com a palavra de Deus quando nós estudamos a mesma. Ela sempre traz desafios para nós. Lembrar também que no estudo desse trimestre nós estamos usando a revista de adultos, né, da editora Cristã Evangélica, que traz na sua capa esse título aí que nós já falamos, Tiago, a fé em ação. O objetivo do estudo de hoje, meus irmãos, é mostrar a relevância da palavra de Deus para salvar e edificar, bem como o zelo e o cuidado com o uso das nossas próprias palavras. Então hoje nós já atingimos o estudo de número 5. E o título de hoje é Praticando a Palavra. Nós vamos ler então o texto que nos é proposto, que está em Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 27. Diz assim a palavra de Deus: Sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Porquanto despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmos guardar-se incontaminado do mundo. Irmãos, todos nós sabemos que a palavra de Deus é de suma importância em nossa vida cristã. É pela palavra que nós podemos chegar ao conhecimento de nossa salvação, dos propósitos de Deus para nós, conhecermos os seus atributos e aprendermos a desenvolver um relacionamento com Deus. Tudo isso se dá mediante a palavra de Deus. Bom, hoje Tiago nos ensina que a palavra de Deus é a verdade, com poder para nos salvar e edificar nossas vidas. E ele ainda adverte-nos quanto ao uso das nossas próprias palavras, bem como no cuidado de uma vida cristã prática, não apenas de falar, mas de um verdadeiro viver. O nosso primeiro ponto, o autor da nossa revista destaca como a palavra do homem e seus cuidados. Nossas palavras, segundo Tiago, devem ser ponderadas, produzidas pelo conhecimento da palavra de Deus
e pela prática das verdades aprendidas. Quanto mais assim fizermos, mais pessoas à nossa volta serão abençoadas. Vamos começar a, então, entendermos melhor aqui o que Tiago tem para nos passar hoje da palavra de Deus. Primeiro, o cristão deve ser pronto para ouvir, Tiago vai falar, e tardio para falar. O versículo 19 diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tiago começa com um termo aqui que ele diz, em certas versões falam assim: sabei isto, ou estas coisas. É uma forma de expressão que reclama a importância do que vai ser dito, né? Tiago deseja toda a atenção de seus leitores, dos seus ouvintes, pois ele quer passar para nós algo que é de suma importância, algo que é fundamental para o nosso viver diário. Então ele começa falando no versículo, dizendo, prontos para ouvir. Uma das orações mais sábias que foi formulada na Bíblia, que nós podemos observar, vem de Samuel, né? Samuel fala assim para Deus, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então aqui a gente vê a importância de ouvir a palavra de Deus. A gente vê que nessa passagem bíblica, Samuel não estava conseguindo escutar Deus direito. Ele pensava que era Eli que estava falando com ele, mas não, era Deus que estava o chamando para a sua obra. Nesse sentido, é importante ouvir bem a palavra de Deus, para falar melhor depois. O apóstolo Paulo fala das características para sermos um obreiro aprovado. Versículo muito conhecido por nós, está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O manejar a palavra aqui não se trata só de conhecimento, mas de saber o momento da gente poder falar. Tiago prossegue, então. Ele diz, tardio para falar. O pastor Exaltino, eu li esse livro dele, Tiago, Nosso Contemporâneo, para poder embasar mais algum conhecimento da epístola. E ele fala que esse termo tardio, no grego, ele vem da palavra brades. É o mesmo termo que nós poderíamos falar assim, não inteligente. Ou seja, denota uma pessoa com dificuldades intelectuais para compreender logo de início o que lhe foi dito. É uma pessoa que necessita, portanto, de uma reflexão para poder entender. Quem muito fala, muito erra. Vários problemas surgem no meio de nossas igrejas, exatamente por falta de obediência a esse conselho. Nós muitas vezes falamos antes de pensar, fala-se antes de orar, fala-se sem medir as consequências daquilo que poderão advir, né, por conta disso, do nosso falar. Alguns versículos, eles esclarecem mais o nosso entendimento em relação a isso. Provérbio 10, 19 diz assim, na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que refreia os seus lábios é prudente. Provérbios 5, 15 e 28. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca do ímpio derrama coisas más. Provérbios 29 e 20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para um insensato do que para ele. Esta aqui, irmãos, é a ideia de Tiago. Refletir para podermos falar, não falar de imediato. É preciso saber a hora de falar e também saber
O que vamos falar? Tardio para irar-se. Versículo 19 ainda diz, tardio para irar-se, bem no seu final, na sua parte final. E o versículo 20, ele vem complementando, Tiago vem insistindo. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando o cristão dá evasão à ira, fica incapaz de agir com justiça. E além disso, ele não deixa lugar para a aplicação da justiça divina. Provérbios é um livro de inteligência, né? Um livro que nos traz muitos conselhos a respeito disso. Provérbios 16:32 vai dizer assim, melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Efésios 4:31 diz assim, abandonem toda amargura, ódio e raiva, nada de gritaria, insultos e maldades. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Nossos sentimentos não obrigarão Deus a agir desta ou daquela forma. Ou seja, a Bíblia na linguagem de hoje nos explica isso daí melhor. Ela fala assim, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Deus faz uma pergunta a Jonas. Nós lembramos bem dessa pergunta. Deus faz a seguinte pergunta. É razoável essa tua ira? Quando Deus estava irado, que ele voltou, que ele fez a pregação em Nínive, e então ele subiu e se assentou e ficou esperando então Deus destruir a cidade, né? Mas só que o povo se arrependeu e Deus resolveu não destruir mais a cidade. Então Deus faz essa pergunta, é razoável essa tua ira? É uma pergunta retórica, né? E de extrema profundidade. De que adianta a nossa ira? E ao menos ela, por vezes, é razoável? O cristão deve despojar-se da ira antes de falar. Eis aqui a questão mais importante apontada por Tiago, né? Como superar a ira? Sei que não devo me irar, mas constantemente o faço. Como posso superar esse pecado? Tiago tem esse cuidado. Versículo 21, ele vai narrando e o versículo 21 dá a resposta para isso. Portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Preste bem atenção no verbo despojai-vos. A ideia aqui é remover, afastar. O cristão mudou de roupa, quer dizer, deixou as imundícias do traje antigo. Na sua vida se cumpriu o conselho de Paulo. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Romanos 13, versículo 12. Tirar a ira de dentro de si, porém, é insuficiente. É preciso colocar um substituto em seu lugar, afirma Tiago. E ele mesmo ensina o remédio. Ele diz no versículo 21, recebei com mansidão a palavra em vós implantada. Jesus contou uma história interessante. Ele disse que um homem era possuído por um espírito maligno e esse espírito foi expulso. Mas nada foi colocado no lugar que por ele era ocupado anteriormente. Então aquele mesmo espírito voltou com mais 7, e assim o estado posterior desse homem tornou-se pior do que o anterior. Tiago exorta a tirarmos as roupas sujas do passado e enxertar a palavra de Deus no lugar. Salmo 119, 11, bem conhecido de todos nós.
o salmista vai nos dizer assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Portanto, estes são os cuidados no nosso proceder. Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Segundo ponto da nossa revista: ouvindo e praticando a palavra. Algo que Tiago gosta muito, né? Da prática. Versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O cristianismo, meus irmãos, é uma religião de ação. Por mais importante que seja o ouvir, não se deve parar por aí. O fazer deve seguir ao ouvir. Se apenas ouvintes, é uma forma de engano próprio, diz Tiago. Se somos apenas ouvintes da palavra, é uma forma de engano. Temos que ouvir e praticar. Versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Novamente, Tiago nos apresenta dois quadros. O primeiro deles, Tiago fala-nos de um homem que vai a uma reunião da igreja, que ouve ali a leitura e a exposição da palavra, e ele pensa: agora que já ouvi, já me tornei um cristão. Engana-se a si mesmo, diz Tiago, crendo que essa concorrência ao culto público, esse ouvir, o que ali se lê e o que se diz, já é suficiente. Segundo Tiago, este homem fechou os olhos ao fato de que o bom ouvinte deve se tornar um exímio praticante da palavra de Deus na sua própria vida. Para Tiago, importante é converter em ação aquilo que nós ouvimos. Então, Tiago nos apresenta um segundo quadro. É como alguém que se olha no espelho e vê a sujeira que mancha o seu rosto, mas logo se retira da frente do espelho e se esquece da sua aparência e não faz nada para corrigir ou melhorar seu aspecto. O homem que ouve, mas não corrige as suas práticas, é como uma pessoa que vê o reflexo de seu próprio rosto no espelho e ele se vê e diz: é verdade, mas continua fazendo o que fazia sem a menor lembrança do tipo de pessoa que ele viu no espelho, ou seja, não se corrigiu em nada. É interessante nós notarmos aqui os tempos deste versículos, eles são bem interessantes, né? Fala contempla, se retira, esquece. Tiago adverte: a impressão foi momentânea e o esquecimento instantâneo. Tiago prossegue instruindo e tentando direcionar. No versículo 25, a palavra diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago chama o evangelho de lei perfeita. O evangelho para Tiago ele é completo, está terminado. Não há mais nada para se acrescentar a ele. O autor de Hebreus começa a sua obra declarando: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem instituiu o herdeiro de todas as coisas, e por quem fez o mundo. Hebreus
1, versículo 1 e 2. O Evangelho é a lei perfeita, ou seja, é a revelação do próprio Jesus Cristo, também chamado por Tiago, a lei da liberdade. E vamos observar, meus irmãos, uma coisa interessante, que há uma concordância aqui entre Tiago e Paulo. Porque em Gálatas 4, o apóstolo Paulo, quando ele fala aos gentios, ele apresenta a lei judaica como uma lei que escraviza e mostra que a liberdade plena é trazida pelo Evangelho de Jesus. A lei escraviza o homem com suas regras e preceitos, mas o Evangelho concede a liberdade total. Obedecer a palavra é encontrar o caminho da liberdade, libertar-se do pecado e caminhar na trilha das bênçãos de Deus. É ser adulto e livre. Uma das maiores bem-aventuranças de Jesus foi exatamente para os que obedecem a palavra. Certa feita, uma mulher exclamou a respeito de Jesus: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu calmamente: Antes, bem-aventurado são os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Lucas 11, 27, 28. Portanto, meus irmãos, que não sejamos negligentes, mas praticantes da palavra, crendo no Evangelho que tem o poder para libertar, e assim seremos bem-aventurados naquilo que realizarmos para Deus. Em terceiro lugar, nossa revista traz o título do culto verdadeiro ou a verdadeira religião. O versículo 26 e 27 diz assim: Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Em outras versões vai dizer fútil. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago insiste: não simplesmente adorar, mas fazer. Tiago é prático, então ele diz: não simplesmente pense ao culto adorar, mas pense em ouvir a palavra, pense em colocar a palavra em prática, pense em fazer. Se alguém supõe ser religioso, isso aqui significa dado a observâncias religiosas. Nesse contexto, está se referindo aqui à frequência aos cultos, né? E Tiago, ele reproduz aqui uma preocupação antiga, condenada inclusive pelos profetas desde muito tempo atrás. A exemplo de Miqueias aqui. Dizia Miqueias: os sacrifícios rituais eram inúteis se o homem não praticasse a justiça e amasse a misericórdia e se conduzisse humildemente perante Deus. Miqueias capítulo 6, versículo 6 a 8. O comentarista bíblico William Barclay, ele faz uma citação em relação a esse assunto. Ele diz assim: em todos os tempos, o homem buscou fazer do ritual e da liturgia um substituto do sacrifício e do serviço. Fez uma esplêndida religião dentro da igreja a preço de desatendê-la fora da igreja. De modo nenhum quer dizer isto que seja mal buscar oferecer a Deus o mais nobre e esplêndido culto dentro da casa de Deus. O que se está querendo dizer aqui é que todo culto é vão e inútil, a menos que impulsione o homem a sair ao mundo para amar a Deus, amando o seu próximo, e conduzir-se em forma mais pura
em meio às tentações desse mundo, ou seja, em meio à sociedade. Russell Shedd, por sua vez, analisando essa passagem, ele faz a seguinte observação. Ele diz assim: a religião pura e sem mácula, ela tem uma tríplice responsabilidade. Primeiro, diante de nós mesmos, a língua dominada pelo amor, ou seja, devemos dominar nossa língua pelo amor à palavra de Deus que nós lemos e entendemos que ela nos ensina isso. Em segundo, ele vai dizer diante do próximo. Compartilhe o amor e supra também as necessidades do seu próximo. Em terceiro, diante do mundo, é o que Tiago também nos adverte. Guardar-se de ser contaminado pelas coisas no mundo. Temos que estar no mundo, mas temos que evitar ser contaminado por ele. Não deve existir o sentimento de apenas a gente ver as pessoas como se elas fossem apenas almas que precisam ser salvas. Mas nós também devemos ver pessoas como pessoas reais, concretas, pessoas que têm necessidades reais e materiais. É isso que Tiago está dizendo. Na prática da palavra, ao ouvir, nos corrigirmos diante do espelho, tirarmos as nossas impurezas, nós devemos também sair e praticar essa palavra em relação ao nosso próximo. Por último, Tiago comenta a respeito no versículo 27 aqui, guardar-se isento da corrupção com o mundo. O cristão deve guardar-se do mal. Aqui há duas linhas que nós podemos analisar, uma é vertical e outra horizontal. Uma para cima, que é na direção de Deus, e outra para os lados, que é na direção dos homens. Mas ao mesmo tempo que nós devemos reconhecer que o envolvimento social sem uma pureza de vida, há de se ter cuidado. A tentação do poder aí fora é muito grande. A gente vê isso todos os dias acontecendo com cristãos confessos aí fora. Então, guardar-se da corrupção do mundo é ter uma vida limpa e santa diante de Deus. Isso é extremamente necessário para o cristão. Chegando aqui, meus amados irmãos, nós poderíamos concluir pensando em Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz. Quanto mais falarmos dessa palavra, tanto mais as pessoas serão abençoadas. As nossas palavras são deficientes e devem ser ditas com cuidado e vigilância. Se a semente da palavra de Deus estiver plantada, enxertada em nós, como advertiu Tiago, em nossos corações, o resultado edificará sempre aos que ouvem. Sendo assim, o mundo reconhecerá que nossa religião é verdadeira e que reflete o poder libertador da palavra de Deus. E o nome de Jesus será glorificado na vida da igreja e em nossas vidas. Tenham todos um bom dia, meus amados irmãos, que nós continuemos confiantes em Deus e firmes na palavra, tanto ouvindo como no seu dia a dia praticando em relação ao nosso viver. Que Deus nos abençoe. Amém.